Bom dia, turma, tudo bem? Então, pessoal, hoje eu apresentaria essa aula via Meet, né? São os exercícios, mas infelizmente a minha internet não tem me ajudado. Bom, o que nós estamos estudando se chama equilíbrio iônico e o caráter ácido-base, tá? Então, existe uma escala chamada escala de pH. Essa escala, eu não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, ela é um indicativo. Então, deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês verem. É um indicativo do que? É um indicativo do caráter de acidez ou basicidade. Se essa escala ela for definida como pH, tá? O pH 7 é chamado de pH neutro. Tudo bem? Eu vou puxar aqui para baixo. Aqui significa dizer que as concentrações de H+, as concentrações em mol por litro de H+, e de OH-, elas são iguais, tá? Tem concentração igual. Lembram lá que a água ela é tão solvente que consegue dissolver suas próprias moléculas, né, das aulas anteriores? Bom, à medida que eu saio do 7 em direção ao zero, aqui, eu tenho um aumento da minha acidez, tá? E se eu saio do 7 em direção ao 14, eu tenho um aumento da minha alcalinidade ou basicidade. Tudo bem? O que também significa dizer, né, nessas características aqui? Vai significar que a concentração de H+ aqui, nessa situação, ela é maior que a concentração de OH-. Então, por exemplo, se você colocar a água, ela está em equilíbrio iônico, água pura, ela tem a mesma concentração de íon H+ e OH-, pH igual a 7. Água, né, tridestilada, água pura, sem nada dissolvido. Claro, é impossível conseguir água pura, puríssima no ambiente, porque ela, né, antigamente era considerada como solvente universal, hoje não se usa mais essa determinação, mas ela dissolve qualquer substância, né, inclusive substância gasosa. Mas tá, o que acontece, turma? Quando você coloca um ácido em água, ele vai liberar mais H+, então você vai estar deslocando o equilíbrio no sentido, né, no sentido de uma maior acidez, tá? Vai ter maior concentração de íons H+. Agora, se você coloca uma base, uma soda lá, você vai ter maior concentração de íons OH-. A concentração de H+ vai ser menor, tá? Então significa isso. Beleza, pessoal? Bom, aqui nós temos, né, nessa, nessa tela aqui, duas fórmulas que vão ser muito utilizadas, que é a fórmula do pH e do pOH. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+, e o pOH é menos log da concentração de OH-. A gente vai utilizar muito isso aqui nos exercícios, vocês vão ver, tá? Outra coisa que vocês devem lembrar é que a constante de ionização da água, a constante de ionização da água é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. É isso aqui, ó, tá? 1 vezes 10 elevado a menos 14. E a outra fórmula aqui que a gente vai utilizar é que pH mais pOH é igual a 14. Então essas informações elas são muito necessárias para que nós possamos resolver os exercícios. Aí, beleza, pessoal? Então, primeira coisa, eu gostaria que vocês pegassem a apostila agora, no Organize as Ideias, lá da página. Deixa eu ver aqui. Organize as Ideias da página
36, beleza? Organize as ideias da página 36. Então vamos fazer esse organize as ideias. Antes disso, é importante nós sabermos as propriedades de logaritmo para resolver os exercícios. Então, a ferramenta matemática que nós utilizaremos aqui será, né, as três propriedades de logaritmos. Tudo bem? Lembrem lá que logaritmo de produto, se você tem a multiplicação aqui, a propriedade vai ser logaritmo de m da base A mais logaritmo de n da base A. Se você tem logaritmo de quociente, vai ser o logaritmo do numerador na sua base menos o logaritmo do n aqui, do denominador, na sua base A. E o logaritmo de potência, nós vamos pegar aqui o expoente e vamos passar aqui para frente, né? Então vai ser a multiplicação do expoente vezes o logaritmo de e, no caso aqui de m, na base A. Tá? Vocês já vão ver a aplicação dos logaritmos lá nos exercícios. Bom, pessoal, aqui, organize as ideias da página 36, ele está falando para nós. Na maioria das soluções, as concentrações de H+, e OH- são iguais. Dessa forma, a 25 graus Celsius, além de um meio neutro, é possível ter um meio ácido ou básico. Não são iguais, desculpe. Complete o esquema a seguir indicando a classificação da solução para cada situação. Então, quando a concentração de H+, é maior que a solução de OH-, nós temos uma solução ácida. Quando a concentração de OH- é maior que a solução de H+, nós temos uma solução básica, né? E quando as concentrações elas são iguais, nós teremos uma solução neutra. Beleza, pessoal? E esse é o exercício aqui, né, que define se vocês vão entender bem esse conteúdo ou não. Vejam aqui, pessoal. Nós temos uma escala. Aqui em cima é a escala de H+, da concentração de H+. Então, esse valor significa a concentração de H+ em uma solução. Então, nós temos várias soluções aqui, separadas, tá? São vários tipos de soluções. Daí, ele dá a concentração do H+, ele vai pedir o pH, tá? Ele vai dar a concentração do OH- e vai pedir o pOH. O que nós temos que lembrar? Que o K, a constante de ionização, é o produto da concentração de H+ e OH-. A constante de ionização da água é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a multiplicação da concentração de H+ e da concentração de OH- sempre vai ter que dar 1 vezes 10 a menos 14. E nós, com isso, com esse valor da constante de ionização, nós vamos ter que o pH mais o pOH, a soma dos dois, tem que ser igual a 14. Bom, vamos ver isso na prática. Turma, eu vou começar por aqui, por essa concentração. Vocês estão vendo aqui, que está 1 vezes 10 elevado a menos 6, 1 vezes 10 elevado a menos 5, daí pula para 1 vezes 10 elevado a menos 3, 1 vezes 10 elevado a menos 2, daí pula lá para 1 vezes 10 elevado a 0. Bom, vamos pegar aqui, tá, pessoal? Pegar essa aqui. Para mim preencher vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Agora eu vou aplicar a fórmula do pH. Então, vocês estão vendo aqui, concentração de H+. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, é o H+. Tudo bem? Então, aqui, eu vou ter as concentrações de H+. Deixa eu pegar com outra cor para a gente não confundir. Aqui, nós vamos ter a concentração do OH-. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, vejam aqui. Como é a concentração de H+, é 1 vezes 10 elevado a menos 14, nós vamos fazer a aplicação da fórmula. Lembram lá que a fórmula, nos slides anteriores, eu mostrei para vocês que a fórmula é pH igual a menos logaritmo da concentração de H+. Eu vou colocar esse valor do H+ aqui. Então, pH igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? pH igual a menos log. Produto de logaritmo.
multiplicação. Então vai ficar, eu vou abrir o parênteses aqui, né? Log de 1 na base 10 mais log de 10 elevado a menos 4. Beleza até aí? Pessoal, nós temos que lembrar o seguinte, logaritmo de 1 na base 10 é zero. Tá? Então nós vamos fazer a substituição aqui, ó. Mantenho parênteses. Por que esse parênteses é importante? Vocês vão ver. Então, esse menos, o parênteses aqui, 0, mais log de 10 elevado a menos 4, concentração, fechou parênteses. Turma, o expoente negativo, eu vou fazer o que com ele? Ele está negativo, eu vou passar para frente. Lembram lá da terceira propriedade do logaritmo? Então, vai ficar como? Vai ficar... Né, aqui eu tirei o 0, só fazendo passo a passo. Aqui vai ficar, ó, esse menos 4, ele vai passar aqui na frente, ó. Então vai ficar menos, parênteses, menos 4 vezes log de 10 na base 10. Vocês devem saber, devem lembrar aí, vocês já estudaram logaritmo esse ano, que logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, menos 4 vezes 1, menos 4, menos com menos, o pH aqui vai ser igual a 4. Veja, todo esse cálculo aqui, para mim chegar à informação de que H mais elevado é 1 vezes 10 elevado a menos 4, o pH vai ser igual a 4. Então, assim, turma, toda vez que for 1 vezes 10 elevado a menos 5, a concentração do H+, o pH vai ser 5. Vai ser o valor do expoente aqui, pela aplicação desse produto de logaritmo. O aluno que está antenado já percebeu que a escala de pH nada mais é do que a aplicação do logaritmo nesse equilíbrio iônico da água. Tá? Agora, claro, quando tiver assim um valor quebrado, daí nós vamos fazer todo esse passo a passo do cálculo aqui. Vocês vão ver que para frente tem alguns exercícios. Tudo bem? Bom, turma, se a concentração de H+ é 1 vezes 10 elevado a menos 4, a constante de ionização da água, lembram lá que é 10... Vamos escrever aqui embaixo para vocês lembrarem. Constante de ionização da água é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, toda vez que eu... se está 10 elevado a menos 4 aqui, vai ter que dar 10 elevado a menos 14. Então, qual que vai ser a concentração de OH- que multiplicado a menos 4 vai dar menos 14? Me ajuda aí. Qual é a concentração de OH- que multiplicado a essa concentração de 10 elevado a menos 4 vai ser igual a 10 elevado a menos 14? 1 vezes 10 elevado a menos 10, né? Bom, pessoal, vamos preencher essa tabela. Olha aqui, ó, a concentração de H+, 1 vezes 10 elevado a menos 6, então o pH vai ser igual a 6. O POH é igual a 8. Então, qual que vai ser a concentração de OH-? Se eu aplicar a fórmula do POH na concentração de OH-, vai ser 10 elevado ao expoente menos 8. Aqui, qual que vai ser o pH desse exercício aqui? Vai ser 10 elevado a menos... O pH vai ser igual a 5. Tá? Então, qual que vai ser o valor do OH-? 1 vezes 10 elevado a menos 9, para fechar menos 14. E o POH vai ser igual a 9. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar aqui, ó, para vocês todos os resultados aí, beleza? Dessa aula, desse exercício. Na próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios, aí, esses exercícios da página 40, eu acho, 41, para finalizar esse conteúdo. Então é isso, turma. Bons estudos, espero vocês na próxima aula.